Oi, eu sou a Mariana Kupfer, mãe e apresentadora do Amar, meu programa no YouTube que conta histórias de pessoas incríveis que viveram a maternidade com muita força e amor. No programa de hoje, vamos conhecer a história da Amanda Souza, delegada da Polícia Civil. Amanda enfrentou desde a infância uma realidade marcada por negligência e traumas, mas encontrou na maternidade um novo sentido para a vida. Ao lado dos filhos Marcelo, de 12 anos, e Letícia, de 9, viveu momentos de plenitude, mesmo enquanto lidava com um relacionamento abusivo, ao longo de 2 décadas. Em 2023, foi vítima de uma tragédia devastadora. Seus filhos foram assassinados pelo próprio pai, que não aceitava o fim da relação. Hoje, Amanda transforma essa dor em missão, segue atuando na proteção de outras mulheres e famílias, usando sua própria história como instrumento de conscientização, coragem e transformação. Depois de 10 anos falando do tema, o Amar se tornou parceiro de Materna, um projeto que acompanha e aconselha gestantes com muito tato e informação aqui em Universa, no UOL. Materna criou uma série de reportagens e uma newsletter semanal. Você está grávida? Entra no link que aparece aqui na tela. Clicando na primeira matéria, você vê um box para se inscrever. É só colocar a sua semana de gestação e o e-mail que você já começa a receber notícias nossas. Agora vamos receber a Amanda? Queria começar agradecendo muito a sua presença. Você veio de longe, você veio do Pará. A gente trocou algumas mensagens, sei que você é muito fã do programa e essa acho que vai ser a história mais difícil que eu já contei aqui. Então, primeiro eu quero começar agradecendo. Muito obrigada por expor a sua vulnerabilidade, por ter vindo de longe, por ter tido o carinho de estar aqui. Eu queria falar um pouquinho da sua infância em Teófilo Otoni. O que você carrega daquela menina, Amanda? Olha, acho que em uma palavra, resiliência. Sua infância foi muito difícil? Foi. Eu venho de um ambiente muito hostil. Eu, a minha irmã, a minha mãe e a minha avó. E aí eu tinha mais 2 irmãs e a gente sempre teve muitos conflitos familiares, de questão de paternidade, de aceitação. Ela acabava me expondo a um ambiente que não, era inapropriado para a criança. Aí eu acabei sofrendo abusos, acabei vendo coisas que criança não deveria ver. Então eu amadureci muito rápido. E aí, com 20 anos, você decidiu mudar para Belo Horizonte. O que te deu força para sair de casa e buscar uma vida nova? Quebrar o ciclo de violência, quebrar o ciclo de tudo que me cercava. Eu precisava fazer uma coisa diferente. Eu precisava, porque eu sabia que eu queria ser muito mais. E vida do interior, cidade pequena, era pouco para mim. E aí foi nessa fase que você conheceu o pai dos seus filhos, né? Eu queria saber como era essa relação e o que você entendia como cuidado naquela época. Quando a gente já tem essa carência materna, principalmente paterna também, porque eu não tive a figura do pai assim por muito tempo, e a figura da mãe referência, do pai referência, eu não tinha. E aí vem logo essa atração que eu tinha por homens mais velhos, justamente por essa carência paterna que eu tinha. Então, quando eu conheci o pai dos meus filhos, ele era 19 anos mais velho do que eu. E eu já saía daquele ambiente que eu estava no interior, então fui logo para a capital, já conheci logo ele e toda aquela carência, toda aquela necessidade de proteção, de cuidado, porque eu estava sozinha numa cidade. E aí era muito mais perto de morar onde ele estava e eu trabalhar no município onde eu trabalhava e por conveniência, por comodidade, vamos morar junto, vamos morar junto logo, então foi muito rápido. E sempre foi nessa ideia de, a gente tá junto, vamos ficar aqui, se der errado, você pega suas coisas, vai embora, volta para sua casa e eu vou seguir minha vida. E nesse tempo, vivendo esse relacionamento, você acabou construindo a sua carreira. Como é que foi sua trajetória no direito até ser aprovada pela OAB? Então, eu sempre tive um sonho já de infância que eu queria fazer direito. Minha mãe até me estimulava em relação a isso. Eu falei, eu quero fazer direito porque eu quero ser delegada. Então, ele me incentivou, me estimulou, me deu todo o apoio que eu precisava para fazer o curso de Direito. Como eu já tinha passado na OAB, eu falei, eu queria agora ser mãe, porque isso aí eu já estava com 29 ou 28 anos, não sei.
Então, falei, eu vou dar uma pausa na profissão. Agora eu já tenho OAB, eu já sou advogada. Então, se alguma coisa me acontecer, eu já tenho uma profissão. Né? Então, eu quero ser mãe, então vou dar uma pausa na profissão e vou me dedicar à maternidade. Foi aí que eu engravidei do Marcelo e formei grávida. Aí dei uma pausa. Em 2011, você engravidou do Marcelo? Em 2011 ele nasceu, Ele nasceu, em 2014 eu formei grávida, 2010 eu formei, em 2010 eu já estava grávida. E em 2014 nasceu a Letícia. Isso. Como foi essa maternidade nesses 2 momentos? Maravilhoso. Eu sempre falo que eu vivi a maternidade em toda a sua plenitude. Foi a coisa mais linda da vida. O que te marcava como mãe no dia a dia deles? Poder ser mãe. Integralmente poder ser mãe. Isso eu até agradeço a ele por isso, porque ele me possibilitou estar ali dos meninos, então eu não precisava sair para trabalhar. Eu até advoguei um tempo, porque eu era obrigada a ter os 3 anos de prática para o concurso de delegado. Então, ser mãe, estar ali, sentar no chão, fazer atividade pedagógica, estimular, alimentação, introduzir alimento, ser mãe, dar mamar, tudo, cuidado, tudo. Eu não deleguei para ninguém. E isso me enche de orgulho porque era o que eu precisava. Exercer a maternidade em toda a sua plenitude. Como foi a mudança de vocês para o Pará? Porque em 2021 você foi aprovada no concurso para delegada. Isso. Eu queria que você contasse, então, como foi sair de BH e ir para o Pará. Para mim foi muito difícil porque foi a primeira vez que eu fico longe dos meninos um tempo maior. Eles não foram juntos? Não, eu tive que ir em fevereiro, em março de 2022, eu tive que ir para o Pará, para Belém, para fazer o curso de formação da Academia de Polícia. E lá eu fiquei até junho, sozinha, direto. Então, para mim, só de saber que eu ficaria, o curso de formação são 3 meses, só em saber que eu passaria 3 meses sem ir para casa, já era uma pressão psicológica por si só já muito forte, porque eu nunca tinha estado longe dos meninos mais do que um final de semana. Caramba! Porque eu viajava para fazer prova e eu buscava o voo mais rápido para ir, o voo mais rápido para voltar. Então, isso por si só já foi muito difícil. E ao fazer o concurso, ao entrar para a Academia de Polícia, além dessa pressão, que já é um curso de formação para a polícia, porque a gente já chega sendo muito pressionado emocionalmente, ele começou a ficar desestabilizado emocionalmente porque ele via ali uma possibilidade de me perder. Eu não sentia, mas ele começou a me torturar psicologicamente, talvez até com o intuito de que eu desistisse do curso e conseguisse voltar para casa. E com essa mudança, o comportamento dele foi mudando cada vez para pior. Quando é que você começou a perceber que o controle virou uma ameaça, Amanda? Durante o curso de formação. Tanto que eu falo que o meu casamento acabou quando eu fui para Belém. Eu vivi 20 anos em Minas Gerais. Eu vivi 20 anos com o meu casamento achando que eu tinha um casamento maravilhoso. Os problemas que eu tinha de casamento eram um problema que qualquer relação tem. Então, por 20 anos eu vivi sendo a melhor esposa que eu consegui ser, por 20 anos. Quando eu venho para Belém, o meu casamento acaba. Porque psicopata com quem eu vivia por 20 anos, apesar dele eu não tenho um diagnóstico, porque ele nunca procurou ajuda para saber, mas pelas características e pelo que a gente estuda, ele se encaixa, até porque não tem condições de uma pessoa com saúde mental tirar a vida dos próprios filhos, da forma que ele fez. Tinha um poder de persuasão tão grande que o psicopata, a primeira coisa que ele faz, quando ele se depara com a vítima, é analisar todo o perfil, a personalidade da vítima, para ele alinhar o comportamento dele em relação à minha personalidade. E foi isso que ele fez. Ele sabia que eu era menina que tinha acabado de sair do interior, tinha toda uma carência afetiva de maternidade, paternidade. Então eu queria cuidado, queria acolhimento, eu precisava de abrigo, eu precisava de carinho. Então ele me deu logo esse carinho, me deu logo esse abrigo, mas ele sabia que eu era menina inteligente, que eu queria crescer na vida, que eu queria muito mais, sempre muito mais. Então ele me estimulava a estudar, me estimulava a crescer, fazer um curso, tirar carteira. Ele nunca quis me domesticar para ficar dentro de casa. Sei, ao mesmo tempo que ele te estimulava para crescer profissionalmente, ele te fazia muito mal e te torturava no relacionamento. Não, mas assim, nesses 20 anos, a tortura dele passava ilesa por mim, porque
todo o controle que ele tinha sobre mim eu via como cuidado. Era muito sutil, porque ele sabia que eu era mulher, que eu jamais ficaria com abusador, eu jamais me sujeitaria a um relacionamento abusivo. Mas ele chegou a te agredir fisicamente? Nunca. Mas e psicologicamente? Aí era aquela coisa, né, que ele me modulou tanto para que eu percebesse que o homem que chega em casa nervoso e se acha no direito de falar algumas coisas inadequadas, mas ele tem aquele direito porque ele trabalhou o dia inteiro, é ele que tem problema, é ele que carrega a casa nas costas, é ele que é o responsável pela família. Então, quando ele se descontrolava, que vinha talvez uma pressão psicológica, uma violência psicológica, eu não conseguia enxergar. E aí você trabalhava ajudando mulheres vítimas de violência doméstica. Você fez disso o seu propósito. Como é que foi quando você percebeu que você estava vivendo exatamente o que você combatia? Já estava ali há um ano, literalmente já estava há um ano como delegada de polícia, mas como a violência que eu sofria, porque eu comecei a sofrer essa violência explícita, foi quando eles vieram para o Pará. Quando eu venho, a máscara dele cai, então tudo que era abusivo, mas era velado, começa a ficar explícito. E o controle começa a ficar totalmente descontrolado. Ele começa com a tortura psicológica, com a violência psicológica. Mas eu sempre fui muito resiliente. E eu tinha uma gratidão por ele muito grande, e eu precisava, querendo ou não, ele me ajudou muito a chegar como delegada de polícia. Foi ele que me incentivou, foi ele que me deu condições para estudar. Então aquilo ficava me remoendo, porque eu sabia que meu casamento já tinha acabado, mas eu sabia que eu tinha uma dívida de gratidão com ele, e eu não podia simplesmente falar, agora eu não quero, eu não preciso passar por isso. Um desgaste emocional completamente inapropriado, eu não preciso disso. Então você já estava vivendo um relacionamento ruim, mas você você sentia culpa e muito grata. E aí sua família, os seus filhos e eles se mudaram para ficar com você no Pará, e aí o seu casamento acabou. Sim. Queria que você contasse um pouco desse período. Eu sempre tentei não deixar que aquilo me abatesse, me abalasse. Aí quando você me pergunta, mas como delegada de polícia, como você se via diante de uma situação de violência e você não se enxergava como vítima? Eu não conseguia literalmente me enxergar como vítima, porque é como se eu batesse no peito e falasse disso eu dou conta. Mas quando de repente aquilo começa a ficar incontrolável, do ponto de vista que ele não conseguia mais fazer nada a não ser me torturar psicologicamente, e eu tinha que sair de casa, ainda tinha que lidar com mulheres violentadas, crianças abusadas, e o meu receio era que aquela tortura toda começasse a afetar o meu trabalho. Quando ele percebeu que a tortura psicológica dele toda não estava me abalando emocionalmente, ele começou a ameaçar tirar a própria vida. E aí ele viu que isso também não me abalaria emocionalmente. Não seria a solução para o problema dele. Ele chegou a colocar, porque ele tinha meu localizador, ele tinha o acesso ao WhatsApp, eu não tinha segredo, não tinha nada para esconder dele. Em 20 anos de relacionamento. Só que o ciúmes ficou tão explícito e ficou tão abusivo que eu precisei tirar minha localização, precisei tirar o acesso ao meu WhatsApp, e quando eu fiz isso, ele colocou um espião no meu celular. Aí eu falei, não, agora para mim não dá mais, infelizmente meu sentimento de gratidão tem limite, eu não posso mais manter um relacionamento que não é mais saudável, nem para mim, nem para você, nem para as crianças. Porque quando ele via que a violência psicológica em mim não surtiu o efeito que ele queria, ele começou a fazer a tortura psicológica com os filhos. E aí você pediu a separação que ele não aceitou. Sim. Amanda, em julho de 2023, você viveu a maior dor que uma mãe pode enfrentar. Acho que não existe nada na escala assim, de dor. Se você puder, eu queria que você compartilhasse com a gente como foi aquele dia, como você sobreviveu a tudo que te aconteceu. Eu digo que é questão de sobrevivência mesmo, né? Hoje eu vivo um dia de cada vez, porque é algo insuperável, é uma dor, uma perda que não tem condições de uma mãe superar na vida. Naquele dia, 10 de julho de 2023, era uma segunda-feira, e no dia anterior, que era um domingo, foi a primeira vez que eu tive a nítida sensação de que ele ia fazer alguma coisa. Na semana anterior, ele bolou uma estratégia para que eu baixasse a minha guarda.
Ele falou para mim que tinha se conformado com o fim do relacionamento, ele voltaria para Minas Gerais, a família já tinha comprado passagem, já tinham arrumado para ele um trabalho lá em Minas. No domingo, ele me apareceu com uma roupa que ele nunca usou, um comportamento muito diferente, uma áurea muito pesada, muito carregada. E naquele domingo eu senti nitidamente que aconteceria alguma coisa. Só que eu não sei por que não aconteceu no domingo. Tanto que foi a primeira vez que eu dormi na minha casa de porta trancada. Eu dormi com a minha filha, no quarto eu tranquei a porta. Aí na segunda-feira eu saí para trabalhar. Quando eu estava na delegacia, ele me mandou uma mensagem. Seu futuro será de tristeza e solidão. Aí eu volto para casa, fui almoçar em casa, dei a notícia para os meninos que a gente ia se mudar para Belém. E eu fui tentar descansar na hora do almoço. Só que o clima da casa estava muito pesado, era uma energia muito forte. Eu não consegui ficar dentro de casa. Eu levantei e voltei para a delegacia, tanto que todo mundo assustou porque eu cheguei muito antes do meu horário. Aí nesse dia, na hora que eu cheguei em casa, na hora do almoço, ele me perguntou, você leu a mensagem que eu te mandei? Eu falei não, porque ele me mandava muita mensagem, muita mensagem. Ele já estava tão doente que ele começava a gravar áudio em outro aplicativo para mandar para mim no WhatsApp para que eu não acelerasse o áudio. Nossa. Você vê o nível de loucura da pessoa. Só que eu não tinha condições, era muito texto, eram mensagens enormes, eram áudios de 20 minutos, eu não lia, não ouvia. E aí ele me perguntou, você leu? Eu falei, não, não li. Aí ele falou, então leia e me responda. A resposta que ele queria era que eu dissesse, tá, vamos parar com isso, vamos voltar, vamos tentar de novo, vamos reconstruir nossa família. Essa é a única resposta que ele queria. E era a única que eu não poderia dar, porque eu não tinha mais condições de viver aquilo. Quando foi 4 horas da tarde, meu telefone toca, era ele. Parabéns, você conseguiu o que você queria, eu matei os seus 2 filhos. Eu tava na minha sala, dentro da minha sala tinha alguém que eu estava em atendimento e eu larguei o telefone e saí procurando a chave do carro. Não falei com ninguém na delegacia, a única menina que estava comigo, que era minha escrivã, que trabalha comigo, ela deve ter visto o meu movimento, perguntou, eu devo ter falado, eu não lembro. E eu sei que ela foi comigo, a gente pegou o carro e eu fui em casa. Tipo, eu devo ter gastado 3 minutos da delegacia até a minha casa. Fui muito rápido. E como eu vinha de uma questão de tortura psicológica tão intensa, porque ele já tinha falado para mim que ele já chegou aí para Minas para falar que ia tirar a própria vida. Então foi uma semana me torturando psicologicamente, falando, olha, eu vou morrer assim, vai ser assado, não traga os meninos para se despedir de mim, não liga para os meus irmãos, não liga para minha filha, tal dia eu vou fazer isso, tal dia eu vou fazer aquilo, tal dia vai acontecer aquilo. Uma semana, assim. Quando ele me ligou, eu falei, não acredito que é mais um blefe desse nível. Só que quando eu abri a porta e vi o meu carregador em cima do sofá, eu falei, não, agora não é mais. O carregador da arma. Da arma. Porque a minha arma, eu tinha arma funcional e eu tinha uma arma particular. E a minha arma particular, ela ficava toda desmontada em casa e completamente cada coisa num lugar. Tudo escondido. Quando eu vi o carregador, que era o que ficava mais escondido de todos, eu falei, não, eu não podia acreditar. Aí eu entrei pro quarto, abri, aí eu vejo logo o Marcelo, aí vejo ele no chão, aí eu não vi a Letícia. E fica aqui naquela mistura de coisas, porque eu sou uma delegada de polícia, eu estou numa cena de crime, e eu sou mãe, e eu procuro minha filha, eu não encontro a minha filha. Tinha muito edredom em cima da cama, aí eu comecei a puxar os edredons, travesseiro, aí eu vejo a Letícia. Ela estava coberta com muito edredom, assim, muito travesseiro. Quando a equipe médica ainda chegou, ele estava ainda com sinais vitais, os meninos já não tinham mais. E aquilo é surreal, Mariana, surreal. O que te sustentou para continuar de pé, Amanda? Olha, hoje eu digo com toda a convicção que é Deus, mas no momento, a mesma frase que ele usou para me destruir, falando que o meu futuro seria de tristeza e solidão, foi a frase que eu usei para me manter de pé. Porque eu falei, eu não vou dar a ele o que ele me desejou. É a crueldade no limite máximo do ser humano.
E fiquei muito surpresa e comovida de ver que você continua atuando como delegada, né? Também inspira tantas mulheres com a sua história. O que você espera quando você compartilha a tua história, quando você está lá na delegacia ajudando outras mulheres? Como é que é isso para você? O meu objetivo hoje é transformar vidas com o meu testemunho. E também eternizar um pouco mais ainda, o quanto eu puder, o Marcelo e a Letícia. Quanto mais pessoas tiverem conhecimento dessa história, do Marcelo e da Letícia, eu sei que vai ter muita gente orando por eles, pedindo por eles. E isso para mim é importante espiritualmente, sabe? Ressignificar não dores, porque a dor ela é muito individual e ela é de cada um. Mas a ressignificar momentos. Tem gente que perde muito tempo da vida dando importância para coisa que não precisa. E eu sempre falo que uma coisa que acalma muito o meu coração é não ter remorsos. Porque eu fui a melhor mãe que eu poderia ter sido por 12 anos. Eu tinha muito essa preocupação em criar com os meninos o máximo de memórias afetivas. Sem saber que essas memórias seriam tão importantes. Então, eu deixar viver. Os meus filhos viveram muito. Então, eu fui a melhor mãe e eles viveram muito bem a infância deles. Muito bem. Graças a Deus. Amanda, você é iluminada. Eu tô parada aqui te ouvindo, prestando atenção em você e você é gigante, assim. Você é de uma força, de uma luz. Eu nem sei se você tem noção de como você é gigante, assim. Como era a personalidade da Letícia e do Marcelo? O Marcelo, eu falava que ele ia ser diplomata, porque ele era isso. Ele era o apaziguador, era quem chegava, era quem se dedicava muito para o outro. A irmã fazia dele gato e sapato, literalmente ela passava por cima dele. E a Letícia já era a minha personalidade. Ela tinha uma personalidade muito forte, muito geniosa. E aquela menina que vai resolver, então é ela que quer defender o irmão na escola, ela que toma frente, ela que faz, ela é proativa, ela é dinâmica. Amanda, se você pudesse sentar com a Amanda da sua infância, o que você diria para ela com o coração que você tem agora? Prepara, porque você vai viver coisas extraordinárias. Mas um extraordinário que vai do mais extraordinário da dor para o mais extraordinário de Deus. O que te faz sorrir hoje, depois de tudo, Amanda? Uma mensagem. Qual? Você mudou a minha vida. Eu recebo diariamente inúmeras mensagens de mulheres, de pessoas, nem só mulheres, de pessoas ressignificando a própria dor. Então hoje eu sou sustentada pela minha fé, porque eu digo que o meu propósito me encontrou. Porque no momento que eu perdi os meus filhos, Deus me deu a missão de transformar a vida de inúmeras outras pessoas. Amanda, você é uma luz. Tenho certeza que você é luz na vida de quem está perto de você. Obrigada por ter exposto a sua história, pela sua vulnerabilidade. Obrigada por ser gigante assim, você é inspiradora. Eu quero te dar um abraço que eu tenho certeza que todo mundo está assistindo queria dar. Então, muito, muito obrigada. Muita força na sua caminhada, que seja uma jornada linda, profissional, pessoal, que você conquiste os seus sonhos, que você continue inspirando muita gente. Amém. Muito, 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 muito obrigada, tá? Obrigada mesmo. Agradeço muito a oportunidade, agradeço muito por estar aqui. Um sonho, jamais imaginei, nunca imaginei estar aqui. E é isso, é um prazer muito grande poder levar, né, pelo seu programa essa história para tantas outras pessoas e dar a essas pessoas a oportunidade de transformarem suas vidas. Queria mandar um beijo para quem do Pará estiver assistindo a gente e te agradecer muito. Obrigada. Mesmo, tá? Não se esqueçam de acompanhar esse e outros conteúdos no Materna, aqui no Universa, no UOL. Beijo grande e até o próximo programa. Tchau!
Qual